Caros alunos, bem-vindos à nossa segunda parte da aula de Economia e Meio Ambiente. Nessa aula nós estamos discutindo essa nossa pergunta geradora aqui, se nós estamos consumindo demais. Nós já vimos que existe uma diferença de pensamento entre malthusianos e cornucopianos, e estando os ecólogos no primeiro grupo, a respeito da relação entre o acesso e o consumo de recursos e os custos e benefícios associados ao uso destes recursos. Nessa segunda parte da aula, nós vamos discutir as 5 críticas principais à racionalidade econômica. A primeira delas, que o consumo atual ele é insustentável e justo, que o crescimento econômico ele se apoia em subsídios danosos e transferências de custos ao ambiente e à sociedade, que não são pagos por quem explora os recursos ou quem se beneficia deles, que os recursos atuais têm preço inadequado no mercado, que a taxa de juros estimula o esgotamento e a exploração excessiva dos recursos, e que o PIB é uma medida inadequada de desenvolvimento. Bom, essas são as nossas 5 críticas. Vamos à primeira. Quais são as evidências de que o consumo atual é insustentável e é injusto? Bom, observem aqui esses gráficos. Todos eles estão aqui ajustados para 1750, um ano-chave na inauguração da Era Moderna, e se projetam 260 anos. Bom, essa aqui é a taxa de crescimento da população humana nesse período. Essa é uma taxa média de crescimento exponencial de 0,9% ao ano. Observem que o mundo está se urbanizando, né? Porque a taxa de crescimento da população urbana é superior à taxa de crescimento da população global. E aqui nós temos a taxa de crescimento do PIB nesse período, superior à taxa de crescimento da população. Aqui os investimentos externos, aqui o uso primário de energia, aqui o uso de fertilizantes, aqui o número de grandes barragens, o uso global da água, a produção e consumo de papel, o aumento no número de veículos, o aumento no número de telefones e o aumento das viagens internacionais. Então, essas todas são medidas de crescimento da economia e de uso de recursos associados ao crescimento da economia, e observem que todas essas taxas são superiores à taxa de crescimento da população. Então, isso já nos mostra que não é apenas o número de pessoas que importa no nosso raciocínio, mas mais importante do que o número de pessoas é o consumo per capita das pessoas, que aumentou ao longo desse período. Bom, de novo, relembrando, para muitos políticos e para a racionalidade da política econômica, não tem nada de errado nesses gráficos. Eles são gráficos que demonstram o crescimento, e é o que essas pessoas esperam que aconteça. Bom, aqui nós temos a taxa de degradação do planeta associada a esse crescimento. Então, o aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera, o aumento de óxidos nitrosos, o aumento da concentração de metano, a depressão da camada de ozônio, a acidificação dos oceanos. Então, esses todos são fenômenos atmosféricos bastante recentes. Observem que as taxas de crescimento são taxas baixas, são fenômenos recentes, e vários deles não vinham sendo medidos até pouco tempo atrás. Bom, e aqui medidas da extração direta de recursos do planeta.
né? 2,4% para a pesca marinha, 12% para o aumento da criação de camarões em substituição à pesca, a gente vai estudar esse caso logo mais, a concentração de nitrogênio, né, que é a poluição orgânica e poluição agrícola nas águas costeiras, a taxa de desmatamento tropical, a taxa de degradação de terras e a perda da biodiversidade, nesse caso aqui avaliado pela diminuição do tamanho das populações das espécies silvestres. Observe mais uma vez que todas essas taxas aqui são superiores à taxa de crescimento da população, o que concorda com a magnitude da taxa de crescimento do consumo que a gente viu na lâmina anterior. Então, esse aqui é esse segundo painel de gráficos é aquele que o pensamento da política econômica tende a ignorar e o pensamento ecológico tende a valorizar. Quando nós associamos esses dados todos numa medida, essa medida duas medidas, a pegada ecológica e a biocapacidade planetária, nós chegamos nesse gráfico aqui. Então, o que nós temos aqui é quantos bilhões de hectares globais existem disponíveis no planeta Terra para satisfazer as necessidades humanas. Então, essa primeira medida aqui, né, ao quase 10 bilhões de hectares disponíveis, que é o tamanho do planeta, considerando a produtividade média do planeta. A gente sabe que essa produtividade média ela oscila, ela é variável e entre outras razões pelas próprias atividades humanas e pelas atividades humanas, fertilização, irrigação, acesso a recursos que antes não havia tecnologia para que eles pudessem ser chamados de recursos, né? Então, fatores humanos, assim como fatores naturais, mas principalmente humanos, ampliaram essa biocapacidade do planeta em 27%. Essa aqui é a nossa biocapacidade atual, algo em torno de 12 bilhões de hectares equivalentes. Bom, qual é a área necessária para pastagens, para a produção de carne, para os produtos florestais, para os produtos pesqueiros, para a agricultura, para áreas urbano-industriais e para a captura de carbono. Então, essa é a área necessária para satisfazer as demandas humanas ao longo aqui desse período. E examinando essas curvas, nós chegamos à conclusão de que atualmente a sociedade humana demanda quase 2 planetas, considerando a biocapacidade real, e 2 planetas, né, considerando a biocapacidade original do planeta. Ou seja, a nossa pegada ecológica média planetária é uma pegada ecológica de virtualmente 2 planetas. Bom, como nós podemos estar consumindo 2 planetas, se evidentemente só existe um? Bom, isso significa que nós estamos esgotando recursos, que esses recursos eles estão sendo consumidos além da capacidade do planeta de produzi-los, e essa é a noção exata de esgotamento. E parte desses recursos que estão sendo explorados agora, acima dessa capacidade, são os recursos que não estarão disponíveis, que vão fazer falta para as gerações futuras. A gente já sabe do nosso raciocínio de cornucopianos e malthusianos que os cornucopianos não vem problema nisso, né? Porque, bom, a tecnologia, que é o novo Deus, proverá, né? A tecnologia vai resolver esse problema de algum jeito no futuro, e isso não vai acontecer. Bom, esse mapa ele ilustra a distribuição dessa pegada ecológica per capita no planeta. Então, nós temos países, esses que estão em tons vermelhos,
que tem uma pegada ecológica acima da média global, e os que estão em azul têm uma pegada ecológica abaixo da média global. Esse gráfico mostra a outra faceta do crescimento da economia e dos impactos ambientais, socioambientais associados ao crescimento da economia, que é a desigualdade. Né? Então, essa pegada ecológica não se distribui de forma desigual entre os países e não se distribui de forma igual dentro dos países também. Vamos olhar esses 3 exemplos aqui mais de perto para ilustrar a situação em que nós nos encontramos atualmente. Muito bem, a pegada ecológica dos Estados Unidos, que é o padrão de sociedade para muitos, é o American Way of Life, o American Dream, né, que é o sonho, né, de país de muitas pessoas. Muito bem, a pegada ecológica americana é de 8,1 hectares per capita. Isso é o que cada americano necessita de área para produzir o que consome. Nós temos hoje no planeta 7,7 bilhões de pessoas, vezes 8,1 hectares por pessoa. Isso significa que para que todas as pessoas do planeta pudessem ter o padrão de consumo do American Way of Life, seriam necessários 624 milhões de hectares. O problema é que a superfície emersa do planeta é de 149 milhões de quilômetros quadrados. E a superfície habitável do planeta, descontando geleiras e desertos, é de 104 milhões de hectares. Isso significa que para generalizar o American Way of Life seriam necessários 4,2 planetas do ponto de vista da superfície total emersa, ou 6 planetas do ponto de vista da superfície efetivamente habitável do planeta. Evidentemente, como nós temos um planeta só, não é possível generalizar o American Way of Life. Vamos ver um outro exemplo. O Catar, o país com a maior pegada ecológica do planeta, é também um modelo de país desenvolvido para muitos. O Catar ele consome 112 barris equivalentes de petróleo diários per capita. Então, esse é o consumo de energia per capita do Catar, que é basicamente petróleo. Existe aí uma pequena participação de outras fontes de energia, mas nesse caso é efetivamente basicamente petróleo. Bom, a produção global equivalente de petróleo é de 99 milhões de barris diários. Isso significa, dividido pela população atual, 12,93, 13 barris diários per capita. Mas no Catar se consomem per capita 112. Se apenas a China desejasse ter o padrão de vida, o padrão de consumo do Catar, apenas a China consumiria 159% da produção global de petróleo. Então, obviamente que a China jamais será um Catar, e o planeta inteiro jamais será um Catar, porque essa quantidade de petróleo evidentemente não existe. Bom, os Estados Unidos, eles consomem, os americanos consomem em média 60 barris equivalentes de petróleo diários per capita. Então, se a China desejasse ter o padrão de consumo não do Catar, mas o dos Estados Unidos, só a China demandaria 84% da produção do global de petróleo. Então, não tem como a China ser os Estados Unidos, isso nunca vai acontecer, e muito menos todos os países do planeta. Então, esse é o limite do crescimento. O consumo atual ele é absolutamente insustentável. Vamos olhar mais alguns dados. E a segunda faceta dos limites do crescimento é a faceta da desigualdade. Bom, essa aqui é a distribuição global da pobreza. Nós já vimos no mapa anterior a distribuição global da pegada ecológica. A linha da pobreza
está aqui nesse gráfico, e o que nós vemos nesse gráfico aqui é a disparidade de renda nas diferentes regiões do planeta. Observem que nós vivemos num planeta pobre. Né? A moda, o valor mais frequente de ganho, de rendimento per capita, está no planeta abaixo da linha da pobreza, ainda que existam mais pessoas acima. Essa linha aqui situa aproximadamente onde estariam as classes médias globais. Aqui está na linha verde a América Latina. Né? Essa aqui é a China, e aqui nós temos os outros países da Ásia. Aqui nós temos a Índia, aqui nós temos os outros países da Ásia, e aqui está o mundo desenvolvido. Bom, olhando a dimensão dessas diferentes faixas de renda e onde elas começam e onde elas terminam, olhando para esses extremos, olhando para essa distribuição, é que nós medimos o tamanho da desigualdade de renda. E aplicando isso no índice, o mais conhecido deles é o índice de Gini, nós vamos concluir que aqui na América Latina nós temos os recordes de disparidade de renda no planeta. O fato é que a distribuição da renda no planeta é extremamente desigual. E se todas as pessoas do planeta tivessem condições de ter este padrão de consumo aqui, nós precisaríamos de 6 planetas para abastecer essas pessoas, e só existe um. Então, como isso vai ser equacionado? Não existe outra possibilidade senão comprimir essa distribuição global da riqueza e da pobreza. Isso vai ser tratado com mais detalhe em algumas aulas seguintes. Bom, essa desigualdade do consumo, ela não é apenas uma questão social, ela é uma questão ambiental também. Os extremos de riqueza e pobreza aceleram a degradação ambiental. Por que isso acontece? Bom, por que a riqueza acelera a degradação? Pela aceleração do consumo de substituição, pela aceleração do consumo de bens supérfluos, pela substituição de produtos sem necessidade, gerando mais demanda na mina e mais acúmulo de resíduos. Pela exclusão de parcela da população do acesso aos recursos, o que realimenta o segundo problema, que é o problema da pobreza. Então, por que a pobreza estimula a degradação ambiental? Bom, em primeiro lugar, pela pressão malthusiana. O que é essa pressão malthusiana? Colocada aqui. Então, as populações pobres são aquelas que estão afastadas parcialmente do mundo globalizado. Elas são dependentes de recursos locais. Bom, se uma pessoa numa sociedade globalizada, se uma região ela sofre, por exemplo, uma seca e isso quebra a produção agrícola nessa região, essas pessoas não necessariamente precisam passar fome, porque esses produtos podem ser comprados no mercado globalizado. Agora, se existe uma população que está fora do mercado globalizado, que depende de recursos locais, e a exploração dos recursos locais está acima da capacidade, então isso gera localmente o esgotamento dos recursos. É isso que é chamar de pressão malthusiana aqui. O que os malthusianos entendem? Que agora nós somos uma única sociedade global e que, portanto, essa pressão malthusiana, classicamente demonstrada em comunidades locais reguladas por recursos locais, bom, ela é agora uma pressão planetária. Bom, em segundo ponto, a pressão que a pobreza gera sobre recursos e ambientes frágeis. Bom, as pessoas que têm menos recursos, elas não escolhem ou não optam livremente por viver em ambientes degradados ou ambientes frágeis, como por exemplo na beira do
dos rios ou em áreas íngremes sujeitas a avalanche. Elas são jogadas nesses lugares, né, porque são as periferias. Então, elas são jogadas para cima desses ambientes frágeis e acabam, claro que produzindo aí um dano que se propaga em toda a sociedade. Mas é muito importante notar que esses dois fenômenos aqui, eles estão associados a esse fenômeno aqui, que está, por sua vez, associado à riqueza, né? Então, tanto riqueza quanto pobreza, e não apenas a pobreza, estimulam a insustentabilidade planetária. Bom, o consumo atual ele é insustentável, além disso ele é injusto, isso realimenta o processo de degradação, isso é o nosso primeiro ponto. O nosso segundo ponto é que o crescimento econômico ele se apoia em subsídios danosos e em transferências de custos ao ambiente e à sociedade. Bom, essa transferência de custos aqui é o que ortodoxamente em economia se chama de externalidade. Do ponto de vista da ecologia política, não existem externalidades. O que existem são transferências de custos. Esses custos eles de fato existem, eles de fato são pagos, só que não por quem se beneficia do uso dos recursos. Vamos olhar isso um pouco mais de perto. Consequentemente, o preço dos produtos agropecuários, nesse caso, que o consumidor paga, não é o preço total do custo de produção, porque uma parte deste custo, que é o custo da água, não foi pago pelo consumidor. Isso é uma externalidade? Não. Esse custo ele existe, porque essa água efetivamente vai fazer falta para outros consumidores ou para outros serviços ambientais. Então essa água ela não é gratuita. Bom, aqui nós temos a diferença dos custos ambientais efetivamente pagos, que ainda assim é apenas uma parte desses custos ambientais, nos Estados Unidos e na China por indústrias equivalentes. E essa diferença de internalização de custos ambientais é o que explica em parte por que determinados produtos, nesse caso aqui produtos chineses, são mais baratos do que outros. Então, quando esses custos são internalizados, inevitavelmente o preço sobe. E é necessário internalizar esses custos? Sim, é necessário, porque, de novo, eles efetivamente existem, eles efetivamente causam problemas ambientais e eles efetivamente vão se manifestar como impactos socioambientais para outras populações ou num outro espaço, num outro país, num outro território ou num outro tempo. Não são só essas transferências ou externalidades que são um problema. Os subsídios danosos também. Aqui nós temos um exemplo de subsídios danosos, que é o subsídio aos combustíveis fósseis no Brasil via renúncia e desoneração fiscal. Isso aqui soma na economia brasileira entre gastos tributários não cobrados, outras renúncias e gastos diretos, 85 bilhões de reais de renúncia e desoneração. Bom, isso torna os combustíveis mais baratos, mas esses impostos e essa oneração, elas deveriam existir? Sim, porque se esses gastos, essa parte do preço não for computada no cálculo econômico, isso vai se manifestar na forma de precariedade de serviços públicos, seja para finalidades sociais ou ambientais. Vamos ver um outro exemplo disso. Essa aqui é a renúncia e desoneração fiscal dos agrotóxicos no Brasil. Então, essa renúncia fiscal, ela soma 2,3 bilhões, a desoneração, ela soma mais de 1,3 bilhões, e no total são 8 bilhões e 160 milhões
de reais em renúncia e desoneração fiscal apenas de agrotóxicos no Brasil. Bom, isso tem muitos efeitos, né? Além de estimular, né, a precariedade dos serviços públicos de uma forma mais ampla, isso torna os produtos agropecuários produzidos com o uso de agrotóxicos mais competitivos e mais baratos no mercado, estimulando o consumo desses produtos em vez de produtos alternativos produzidos, por exemplo, pela agricultura ecológica. Então isso cria aí uma anomalia de preços que estimula a degradação. Essa figura aqui, ela ilustra a distância percorrida na Inglaterra, né, um país de primeiro mundo, desenvolvido, de clima frio, de viés industrial e de serviços, e que importa a maior parte dos produtos agropecuários que consomem. E essas aqui são as distâncias que esses produtos viajam para chegar até a Inglaterra. E toda essa distância aqui implica em gasto de combustível fóssil, e isso gera uma pegada de carbono enorme. Então, o comércio global, que é o que está ilustrado aqui de forma genérica, inclui uma pegada de carbono imensa pelas imensas distâncias que esses produtos precisam percorrer. Então, produtos eletrônicos fabricados na China e importados pelo Brasil incluem matéria-prima brasileira, né? Então, metais e semimetais que foram exportados do Brasil para a China, transformados em produtos eletrônicos e retornando como produtos industrializados. Então, ou seja, essa matéria ela circula duas vezes, ela dá uma volta inteira no planeta para chegar aqui. E por que a produção na China ou em outros países tem vantagem competitiva em relação à produção nacional? Em parte por causa dos combustíveis, do preço dos combustíveis, que são preços subsidiados, e isso cria distorções nos preços do ponto de vista ambiental muito sérios, e que estimulam a pegada ecológica, estimulam a mudança climática, estimulam a degradação ambiental. Nesse gráfico, nós visualizamos a magnitude dos subsídios para os derivados, para a cadeia energética dos combustíveis fósseis, né? Então, o total de subsídios e desonerações globais dos combustíveis fósseis é de 5 trilhões de dólares anuais. E observem aqui que o carvão, né, que é o energético fóssil de pior qualidade, com a maior pegada ecológica, ou dito de outra forma, o mais poluidor, é o que mais recebe subsídios. Então, por que nós temos tantas termoelétricas no planeta? O carvão que sustenta, por exemplo, a economia chinesa. Por que o carvão é vantajoso? Porque existem subsídios e externalidades ou transferências de custo que estimulam o seu uso como fonte de energia em detrimento de outras formas de produção de energia. Bom, a terceira crítica à racionalidade econômica ortodoxa é de que os recursos naturais têm um preço inadequado no mercado. Vamos olhar alguns exemplos disso, né? Então, começamos examinando rapidamente a situação da pesca oceânica global e da produção de pescado. Então, essa figura mostra, desde a década de 50 até 2010, as capturas de peixes, que é a produção de pescado global. Isso aqui é pesca, e em azul mais escuro a aquacultura, a criação de peixes. Então observem que a pesca global ela atingiu um platô
ali ao redor dos anos 90 do século passado, e parte da demanda crescente de pescado passa a ser atendida agora pela aquacultura. Bom, essa aqui é a evolução da produção pesqueira, e esta aqui é a situação dos estoques pesqueiros. Então, o que nós temos nessa primeira linha é a quantidade de estoques pesqueiros completamente esgotados no planeta, ou seja, estoques pesqueiros que já não têm mais valor comercial, porque não tem mais magnitude para sustentar o mercado. Então, esses são os recursos pesqueiros totalmente esgotados. Aqui nós temos a quantidade de recursos pesqueiros sobreexplorados. E aqui o que nós vemos aqui nesse gráfico agora é a situação e a tendência nos últimos 50 anos dos estoques pesqueiros. Então, essa primeira linha aqui, em azul, mais escuro, mostra a quantidade de estoques pesqueiros ainda não totalmente explorados no planeta, ou seja, que ainda tem condições de sustentar a pesca global. Nessa linha superior aqui, nós temos a quantidade de estoques pesqueiros que estão completamente esgotados no planeta, e aqui a quantidade de estoques pesqueiros sobreexplorados no planeta, ou seja, eles ainda são explorados, mas estão sendo explorados acima da capacidade, e a tendência é se transferirem dessa condição para essa condição aqui. Então, aqui nós estamos enxergando a depleção dos recursos pesqueiros no planeta, a insustentabilidade da pesca. Então, se os recursos pesqueiros estão se retraindo, se nós estamos esgotando recursos pesqueiros, como é que a produção pesqueira nesse período aumentou até os anos 90 e vem se mantendo estável desde então? Aqui nós temos o preço do pescado. Então, observem que, apesar dos estoques pesqueiros estarem se retraindo, o preço do pescado no comércio global teve uma tendência de queda e de estabilidade ao longo desse período. E quando a gente olha para esses três gráficos em conjunto, nós percebemos que não existe uma relação entre a disponibilidade de recurso no oceano, a quantidade de pescado que é retirado do oceano e o preço que se paga por esse produto. Bom, a parte mais difícil de se explicar é o preço que se paga pelo pescado, porque a formação de preços é uma questão bastante complexa, que envolve muitas variáveis, onde a variável estoque pesqueiro, estoque de peixes no oceano, é talvez uma das menos importantes. A outra parte da explicação para essa falta de correlação é que, bom, essa aqui é a curva da produção pesqueira, aqui se estabilizando a partir dos anos 90, e essa aqui é a curva do esforço de captura desses peixes. Aqui medido basicamente pelo esforço energético para se produzir essa quantidade de peixes. Então, observem que o custo de produção, o esforço de pesca vem aumentando. Se o esforço de pesca vem aumentando, como que isso não se reflete no preço que é pago? Bom, a única explicação possível é subsídios e desonerações que mantêm essa falta de correlação entre a disponibilidade, o tamanho dos estoques e o preço e a magnitude, o volume que é colocado no mercado. Bom, um segundo problema associado a esse preço inadequado é que, bom, o preço de todos os produtos é determinado pela lei da oferta e demanda. Existem alguns produtos
que entre eles produtos, recursos naturais, que são bens de distinção social. Eles não têm nenhuma utilidade muito prática, né? Como por exemplo diamantes. Claro que diamantes têm uma finalidade industrial, mas o preço do diamante é determinado por quanta distinção social possuir um diamante produz. Então, existem pessoas que estão dispostas a pagar muito caro por um diamante simplesmente pelo fato de que ele é muito raro. Quanto mais raro um produto, mais caro ele é. Essa é a lógica da lei da oferta e da demanda. Então, observe que para produzir 2,4 gramas de diamante, que significam ao preço atual, $1.500 é o que se paga por essas 2,4 gramas de diamante bruto. Isso varia, isso é uma qualidade média que eu estou representando aqui, né? É necessário movimentar 3 metros cúbicos de terra. 3 metros cúbicos de terra para se extrair 2,4 gramas de diamante. Então, vocês imaginam, isso aqui é uma mina de diamante no Canadá, essa aqui é uma mina de diamante na Austrália. Então, são alguns quilos de diamante extraídos dessas montanhas ou enormes cavas, né, gigantescas, né? Um impacto ambiental absolutamente violento. E com que objetivo? O objetivo de produzir distinção social, simplesmente porque existem pessoas dispostas a pagar esse preço porque o diamante é extremamente raro. Aqui está uma visão talvez mais clara do impacto da riqueza na insustentabilidade planetária. Bom, esse aqui é o caso do diamante. Agora vamos ver o caso de recursos naturais que são renováveis. Então, vamos pegar o exemplo agora dos pangolins que entraram na mídia em função da pandemia de coronavírus. Então, o pangolim é um produto de luxo e é vendido nos mercados asiáticos. Um pangolim de 2 quilos na mesa do restaurante de $700 a $1.500. Então, ele é mais um artigo de luxo. É um diamante. E é esse consumo de luxo que estimula o tráfico internacional e a extinção de uma parte da biodiversidade. E é interessante lembrar que o tráfico internacional em volume de dinheiro clandestino circulando, ele perde para o tráfico de armas e para o tráfico de drogas. Então ele é o terceiro tráfico em magnitude. Bom, por que comer um pangolim e não comer uma filé mignon, que é uma carne também de primeira qualidade e cara? Observe a diferença de preço entre o filé mignon e o pangolim. Bom, porque é um produto de luxo, porque existem pessoas dispostas a pagar. Bom, essa é uma parte do problema. A outra parte do problema é que o pangolim na mesa do restaurante vale muito, mas um pangolim livre na natureza não vale nada. Nós não somos capazes de atribuir um preço, um valor para a existência. E o valor ele só se realiza quando alguém se apropria desse produto. Então, é a apropriação e a transformação desse produto pelo trabalho que lhe impõe um valor. A existência pura e simples da nossa racionalidade econômica é desprovida de valor. É possível atribuir um valor para ele? Bom, é possível, e isso precisa ser feito. Bem, os recursos naturais não têm preço inadequado apenas pelas transferências, subsídios danosos e consumo de luxo. Eles também, de um modo geral, são bens públicos e sofrem com a chamada tragédia dos bens comuns.
o que significa a tragédia dos bens comuns, uma ideia desenvolvida por Garrett Hardin em 68. Na sua versão original, ele discutia o problema do sobrepastoreio, o pastoreio excessivo nos pastos comunitários nos Alpes. As áreas de passagem dos Alpes não são propriedade privada de cada pastor, mas são comunitárias. Bom, nessa situação, aquele pastor que resolver aumentar o seu rebanho, ele vai ter um benefício privado, particular. Ele vai ter um rebanho maior, vai vender mais carne e lã. Mas se todos os pastores tomarem essa mesma decisão, o que vai acontecer? Vai haver um excesso de ovelhas, um excesso de pastoreio e todos vão sair prejudicados. E versões modernas são, por exemplo, a situação do trânsito. A pessoa que opta por um transporte particular em vez do transporte coletivo, ela tem uma vantagem particular, que é a velocidade do seu deslocamento. Mas se todas as pessoas tomarem a mesma decisão, tiverem a oportunidade de tomar a mesma decisão, o que nós vamos ter é um engarrafamento e isso vai prejudicar a todos. E aquela pessoa que optar por descartar os seus resíduos de forma inadequada, sem os custos envolvidos na destinação correta, vai ter um benefício privado, que é a diminuição do seu custo. E só que se todos tomarem essa opção, o que nós vamos ter é um acúmulo de resíduos que vai tornar a situação de vida desagradável para todos. E bom, esse é o problema da mudança climática, né? E toda a pessoa que consome combustíveis fósseis das diferentes formas tem um benefício privado, que é o conforto, os bens que essa queima de combustíveis fósseis proporciona. Mas se todos fazem isso, o resultado disso é a mudança climática, que é um problema coletivo. Então, as decisões que são vantajosas numa perspectiva individual podem se tornar desvantajosas para o coletivo. E nessas situações, essas perspectivas egoístas que são individuais e de curto prazo e que são incapazes de, nesta perspectiva, perceber os benefícios da conservação, eles são intangíveis na perspectiva individual. Bom, isso precisa ser gerenciado de maneira coletiva, com regras coletivas. E esse é o problema da tragédia dos bens comuns. E um fator que agrava esse problema é a alienação. Aqui não é a alienação do trabalhador, mas a alienação do consumidor. Quando uma pessoa vai ao supermercado, ela todos os dias enxerga tomates novos e fresquinhos, e a impressão que ela tem é que está tudo muito bem com a produção de tomates, não existe problema nenhum. Eles têm sempre a mesma qualidade e o preço varia muito pouco. E a pessoa que consome não tem noção de como esses produtos foram produzidos, não enxerga a contaminação pelo uso de agrotóxicos do ambiente, dos trabalhadores e dela mesma, não enxerga a erosão do solo, a perda de fertilidade do solo e a necessidade de adubação química e o consumo de combustível fóssil associado à produção desse tomate, não enxerga a pegada hídrica da irrigação dessa produção. Então nenhum desses custos, que são custos ambientais, são tangíveis para esse consumidor, porque ele enxerga apenas o tomate e não enxerga, não é visível, não é tangível a pegada ecológica associada à sua produção. Bom, associado ainda à tragédia dos bens comuns está o problema dos caroneiros ou dos free riders. Que problema é esse? Bom, exatamente essa situação
daquela pessoa, ou aquele país, ou aquele agente econômico que optar por não seguir uma regra que tem como objetivo garantir o bem coletivo, ela terá uma vantagem particular. Ela terá um ganho privado de curto prazo e ela vai transferir esse custo para o resto dos agentes econômicos ou para o resto da coletividade. E vai ter uma vantagem competitiva. E, bom, como se resolve o problema dos caroneiros? Esse é um problema clássico da teoria dos jogos. E em que situações é vantajoso cooperar e em que situações é vantajoso trair. E observem que nessas diferentes versões da teoria dos jogos, a opção, o que se discute aqui não é uma questão ética, né? Se é correto ou incorreto trair, se é correto ou incorreto cooperar, mas simplesmente qual dessas condições produz a soma de vantagens ou de prejuízos melhor ou pior. E de um modo geral, a vantagem em tese estaria em cooperar, mas sempre existe uma vantagem em trair quando se espera que o outro adote uma postura contrária, que é a postura de cooperar. Então, o melhor ganho individual está para quem trai, quando o outro coopera. Esse é o dilema da teoria dos jogos, é o dilema do caroneiro e é o dilema da alienação, é o problema da tragédia dos bens comuns. Bom, o nosso quarto problema, nossa quarta crítica à racionalidade econômica é a crítica à taxa de juros. A taxa de juros ela aumenta com o prazo. Por que a taxa de juros aumenta com o prazo? Porque diminui a confiança de que esse dinheiro será recuperado à medida que o tempo passa. Diz o ditado, mais vale um passarinho na mão do que dois voando. Quer dizer, todos os produtos, e inclusive o dinheiro, eles valem mais no tempo presente do que no tempo futuro. E a insegurança da posse futura do recurso natural, que está embutida, né, na noção da taxa de desconto, estimula a que todos os exploradores explorem o máximo no tempo presente, especialmente, né, quando não existe segurança da posse desse recurso no tempo futuro, o que é particularmente grave no caso dos bens públicos, bens que são concedidos. E os recursos biológicos ainda, quando esses recursos não são minerais, mas são biológicos, ainda existe um fator agravante, que é o fato de que eles não se comportam exatamente como dinheiro. Existe um estoque reprodutivo, então existe um plantel reprodutivo, existe um estoque reprodutivo de peixes no mar, por exemplo, e esse estoque reprodutivo produz filhotes. Os filhotes são o equivalente aos juros de uma conta de poupança. Então, nessa situação, se o capital for mantido intacto e apenas os juros, que são os filhotes, forem extraídos da população, esse seria o limite da exploração, então seria possível vir de renda ad infinitum. Mas no caso dos recursos biológicos é preciso adicionar um desconto aqui, porque o dinheiro não morre, mas o capital vivo morre. Então uma parte dos juros é necessária para manter o capital. Então a taxa de rendimento, né, na exploração de recursos biológicos, ela é ainda menor do que normalmente se imagina. E, bom, e finalmente, né, a conservação ela tem como objetivo maximizar o bem comum, que é a distribuição entre todos dos benefícios presentes e futuros. E essa noção de maximização ela foge da noção de vantagem a curto prazo e insegurança a longo prazo presente na ideia
da taxa de juros ou da taxa de desconto. A nossa quinta e última crítica é a crítica ao PIB enquanto uma medida de desenvolvimento. O PIB é, de fato, uma medida de crescimento e não de desenvolvimento. Mas a gente precisa entender que, na noção ortodoxa, desenvolvimento significa crescimento. Eles são entendidos como sinônimos. Na perspectiva ecológica, não são. O PIB, ele mede o somatório de todas as atividades econômicas e não de melhorias genuínas na qualidade de vida. Então, por exemplo, a expansão da fronteira agrícola e o consequente aumento do desmatamento e diminuição da capacidade do planeta de sequestrar carbono aumentam o PIB, porque aumentam o comércio de máquinas, aumentam o comércio de produtos agropecuários. O consumo de bens supérfluos e a geração de resíduos e a contaminação e o esgotamento de recursos associados, eles aumentam o PIB, porque aumenta a indústria e o comércio. O turismo, o consumo de luxo e os gastos supérfluos de modelos de desenvolvimento insustentáveis, eles aumentam o PIB, apesar de estarem na raiz da desigualdade de renda e todos os problemas associados com a riqueza e a pobreza. Então, o PIB ele não é capaz o PIB, então, ele não informa nada sobre a sustentabilidade. Ele falha em rastrear, em avaliar o esgotamento e a degradação de todas as formas de capital, seja ele natural, humano, construído ou social, e que, em última análise, o capital do qual a atividade econômica depende. E, finalmente, o PIB ele falha em captar a insustentabilidade inerente à atividade econômica que é financiada por dívida, porque toda atividade econômica que é financiada por dívida joga o pagamento para um futuro, que é um futuro que é desvalorizado. Então, o consumo e a degradação que ele gera são no tempo presente, mas o ganho esperado e o retorno é num futuro incerto. Então, isso tende a estimular a insustentabilidade. E, finalmente, ele não reconhece os custos da desigualdade. Isso não está embutido na ideia não está embutido na medida do PIB, e nós acabamos de ver como a desigualdade social implica em problemas socioambientais importantes. Bom, essas então são as nossas 5 críticas principais à racionalidade econômica presentes na ecologia política. E como é possível dar conta dessas situações e procurar reverter essas tendências? Bom, várias medidas podem ser pensadas, vamos ver isso rapidamente uma por uma. Em relação ao consumo, em relação ao consumo atual, que é insustentável e injusto, uma das medidas mais importantes é a reforma tributária, rever a tributação. Então, rever os subsídios danosos, as isenções fiscais e ao contrário, estimular através de regras tributárias adequadas o consumo sustentável. Rever políticas que estimulam desperdícios de recursos, por exemplo, políticas relacionadas a descartáveis, políticas relacionadas à obsolescência programada, políticas relacionadas à eficiência de produtos e processos, rever políticas que estimulam a concentração de renda. Então, a primeira a ser lembrada aqui é a taxação das grandes fortunas, e existe o problema grave, da evasão de divisas através de paraísos fiscais e manobras que podem ser legais, mas são imorais. E existe uma obra importante, que é a obra do Piketty a respeito de todos esses temas, que vale a pena conhecer. Rever as políticas que estimulam o comércio global,
porque o comércio local é um comércio que gera mais autonomia, gera mais soberania e tem uma menor pegada ecológica. Rever regras de mídia e propaganda, que são as regras que induzem a alienação. E, finalmente, e mais profundo e mais complexo, redefinir os objetivos de desenvolvimento. Já que o American Way of Life, o American Dream, ele não é possível de generalizar para todas as pessoas e todos os países do planeta, isso não vai acontecer. Então, qual é a meta de desenvolvimento do Brasil? Quais são onde nós pretendemos estar no futuro? Sabendo que não será possível estar na situação em que os Estados Unidos estão hoje. Enquanto a meta de desenvolvimento for simplesmente crescimento, isso simplesmente conduz todos no planeta, porque somos uma sociedade só, à tragédia dos bens comuns. Com relação ao segundo ponto, rever as políticas de subsídios e de renúncias fiscais danosas e internalizar custos socioambientais. Muita da literatura no campo da economia de recursos naturais foca a internalização dos custos ambientais. A noção de capitalismo verde também trata fundamentalmente desse ponto. E existem críticas a essa abordagem, assumindo que não é possível internalizar todos esses custos. Somente o custo dos serviços ecossistêmicos é equivalente a 6 vezes o produto interno global. Então, nós precisamos preservar os serviços ecossistêmicos, não é possível simplesmente incorporar os custos e com esse dinheiro tentar fazer restauração ou outras ações. Com relação ao preço inadequado dos recursos naturais e ao esgotamento induzido pela noção da taxa de juros, são regras sustentáveis de acesso a recursos que são necessárias, políticas de incentivo à conservação e políticas de consumo consciente. Com relação ao PIB, ainda que o PIB não venha a ser substituído, abandonado, como uma medida econômica, ele pode seguir sendo uma medida de crescimento, mas nós precisamos de medidas genuínas de desenvolvimento, e a Organização dos Estados Americanos propôs, por exemplo, está aqui nesse link, um índice de desenvolvimento que é o índice de bem-estar comum, que incorpora renda e riqueza, mas também trabalho e qualidade do trabalho, condições de residência, saúde, educação, qualidade ambiental, segurança e assim vai. Ou seja, um conjunto de critérios bem mais complexos que representam as diferentes facetas da vida social e não apenas o acúmulo da atividade econômica. E esse livro discute outras 12 medidas alternativas de desenvolvimento e procurando superar o PIB como medida. E nós precisamos rapidamente arejar o pensamento econômico com medidas genuínas de progresso. E esse conjunto de ideias colocadas aqui é um conjunto de ideias inicial, não exaustivo, com um viés de adaptação da racionalidade econômica, incorporando os constrangimentos socioambientais da ecologia política. Existem outras abordagens alternativas para tratar essa questão. Eu estou sugerindo que façam uma atividade embasada nesse artigo, onde se discutem 4 cenários possíveis de futuro e de tratamento das questões socioambientais. Então, existe o status quo, que é a situação, continuar com o mesmo raciocínio econômico que nos
nos orienta hoje, e existe uma alternativa que é a de uma reforma política, que é a implementação de um conjunto de medidas como essas que eu acabei de apontar rapidamente. Mas existe uma alternativa mais arrojada, chamada aqui de grande transição. É interessante que leiam sobre ela, que propõe uma redefinição de objetivos, metas e critérios mais abrangentes. Então, essa seria, dos 4 grupos de cenários analisados aqui, o mais arrojado deles. Existe ainda uma quarta alternativa, que já seria uma opção de um mundo em desagregação em função dos problemas gerados por essa tendência aqui. Bom, então aqui nós temos algumas outras opções, essa é a que eu comentei rapidamente agora há pouco, mas existe ainda uma alternativa mais radical do que todas essas, retornando à nossa noção de desenvolvimento sustentável e as 3 dimensões clássicas que a literatura sobre o tema trata, né? Que é a dimensão econômica e tecnológica, a dimensão ambiental e a dimensão social. Eu retorno aqui para chamar a atenção que existe uma 4ª dimensão, raramente discutida, que é a dimensão do desenvolvimento interior, focada em responder à pergunta e procurar redefinir o que, afinal de contas, nós pretendemos com a nossa existência, como desenvolver um espírito superior, como desenvolver a paz interior. Isso pode ser chamado de diferentes formas. Então, existe uma 4ª abordagem ainda, que é focada em redefinir, não a partir o desenvolvimento não a partir do meio externo, mas a partir do nosso desenvolvimento interior. Então, é uma opção, é algo sério e é algo também digno de reflexão, e que extrapola, né, quaisquer das medidas de desenvolvimento ou críticas que foram apontadas até aqui, procurando redefinir isso em outras bases éticas e sociais completamente diferentes. Então, essas são as críticas que a gente discutiu na nossa aula de hoje, e apontamos rapidamente algumas formas de redefinir os caminhos do pensamento econômico. Essa foi a nossa aula. Agradeço a presença de todos.